Bem-vindos de volta, amantes de Deus marcial. No episódio anterior, Zhou Yu apareceu na Academia de Heróis bem a tempo, derrotou o Fantasma Carmesim, renomeou ele como Covarde Carmesim, e absorveu o nome do demônio em seu anel. Mas essa vitória também criou novos problemas. Logan começou a suspeitar de Zhou Yu por causa da teletransportação dele, enquanto o Gato Preto teve que se defender de algumas acusações muito perigosas. Enquanto isso, o lado do Mestre do Labirinto percebeu que um dos nomes que eles haviam colocado já tinha desaparecido. Mais tarde, Brace sentiu um mana familiar dentro da Academia de Heróis que parecia conectado ao passado de Zhou Yu. E hoje, os monstros do segundo andar finalmente começam a se mover de novo. Yana retorna para sua família e enfrenta uma crise brutal, e a competição mundial começa com o perigo já esperando. Vamos continuar. A lua brilhava sobre uma montanha solitária. Um prédio estranho ficava bem no fundo da floresta. Lá dentro, vários monstros tinham se reunido ao redor de uma mesa, e a atmosfera já parecia uma reunião de vilões onde todo mundo tinha esquecido como relaxar. Uma das criaturas olhou para o grupo e perguntou se todos que haviam recebido um nome tinham chegado. Um cara com chifres cruzou os braços e respondeu que a maioria deles tinha se reunido, exceto alguns. Então o vampiro à mesa mencionou o Fantasma Carmesim, aquele que tinha saído causando destruição sem eles, e apontou que ele ainda não tinha aparecido. O monstro trouxe o Fantasma Carmesim à tona e imediatamente questionou por que aquele tolo ignorante tinha feito tanta bagunça depois de esperar 300 anos. A resposta era simples: o demônio provavelmente tinha subestimado o nível do contratante e acabou sendo derrotado enquanto estava brincando. Era patético. O monstro com chifres levantou um dedo e explicou a consequência. Se eles morressem neste mundo, tinham que voltar para aquele lugar e vagar sob seu nome por mais 300 anos. Então isso não era só perder uma luta. Era perder uma luta e receber uma sentença de 3 séculos de castigo. Igual quando você está assistindo a NBA, entra um anúncio, e parece que você fica sentado ali por séculos. O vampiro colocou a mão sobre a mesa e disse que eles tinham sido enviados para baixo com uma missão de causar destruição, mas poderiam se divertir por mais tempo se fizessem isso no ritmo certo. O demônio tolo simplesmente tinha exagerado. Então o monstro perguntou se havia outros casos incomuns entre aqueles com quem eles não conseguiam contato. O monstro com chifres respondeu calmamente que Vasha também não tinha chegado. O monstro tipo Tritão perguntou imediatamente se eles estavam falando do amante de cadáveres. E sinceramente, qualquer título que começava com amante de cadáveres já soava como o tipo de pessoa que ninguém queria convidar para um jantar normal. O cara com chifres confirmou. O homem-peixe disse que esperava que Vasha não ficasse brincando e acabasse se matando como o Fantasma Carmesim. Mas o cara com chifres ficou em silêncio. Então ele explicou que tinha acabado de receber uma mensagem dele. Então os outros perguntaram rapidamente o que ele disse. A mensagem de Vasha era simples. Ele tinha declarado que causaria destruição na competição mundial. Depois desse aviso sinistro, a cena se moveu para a Academia Valhalla. Dentro da academia, Zhou Yu treinava com os olhos fechados como se estivesse se preparando para uma competição de fisiculturismo. Então ele abriu um olho levemente e olhou para seus alunos. Shoyarin, Ozzy Yuki e o Soyun estavam treinando duro igual a ele. Nosso protagonista viu que todos tinham vindo, exceto Yanlan. Sua expressão se suavizou quando ele se lembrou da mensagem dela. Ela tinha escrito que visitaria sua família por alguns dias. Zhou Yu fechou os olhos e continuou levantando os pesos pesados. Ele se perguntou em silêncio se Yanlan estava em maus termos com sua família, então deixou isso de lado. Fosse qual fosse o caso, ela voltaria quando quisesse. Então ele olhou para os outros e disse para eles fazerem uma pausa. Todos concordaram imediatamente sem dizer uma única palavra. O suor escorria pelo rosto do nosso protagonista enquanto ele se enxugava. Yarren se aproximou dele. Ela perguntou para onde a gatinha tinha ido. Zhou Yu explicou que Yanlan tinha algumas coisas para resolver em casa, mas Arren imediatamente reclamou. Ela tinha concordado em treinar com eles, e agora já estava faltando. Na cabeça de Arren, se Yanlan ia abandonar assim, talvez ela devesse ter simplesmente ficado longe completamente.
Zhou You lembrou a ela que ela também tinha faltado algumas vezes para visitar sua própria família, e Arryn só conseguiu admitir de forma constrangida que ele estava certo. Então ele disse a ela que eles fariam uma luta de treino em breve, então ela precisava se preparar com os outros. Enquanto observava eles se prepararem, Zhou You tinha uma expressão estranhamente orgulhosa. Ele achou engraçado. Mesmo depois de ter reencarnado, ainda estava treinando discípulos igual antes. Brace ouviu ele e concordou. Mas nosso garoto admitiu que também era um pouco decepcionante. Brace perguntou por que era assim. Então Zhou You respondeu que teria sido bom se seus antigos discípulos pudessem se reunir e conversar daquele jeito também. Infelizmente, não havia uma forma normal para as constelações se encontrarem. Brace parou por um segundo e pensou sobre isso. Então ele admitiu de repente que as constelações na verdade costumavam fazer isso. Zhou You ficou surpreso e pediu que ele explicasse. Brace se lembrou de um momento estranho de muito tempo atrás. Ele disse que uma porta tinha aparecido de repente no reino mental. Na época, ele estava preso lá dentro, então decidiu verificar o que havia atrás dela. Porque obviamente, quando você está preso dentro de um espaço mental misterioso, a primeira coisa que faz é abrir portas estranhas. Mas quando Brace abriu aquela porta, viu um número enorme de constelações reunidas. O espaço parecia se conectar ao próprio reino mental de cada constelação, e todos ali, incluindo ele mesmo, pareciam confusos. Mas ele saiu rapidamente porque temia que alguém pudesse reconhecê-lo como o antigo mestre da torre. Zhou You ouviu com atenção e perguntou o que tinha acontecido com aquela porta. Brace acrescentou que a porta desapareceu depois de cerca de 2 dias, e o lugar provavelmente desapareceu junto com ela. Provavelmente estava conectado àquele espaço estranho onde as constelações tinham se reunido. Zhou You agradeceu e disse que a informação era extremamente útil. Brace ficou surpreso. Mas nosso protagonista sorriu e pensou que deveria investigar aquilo mais a fundo. Enquanto isso, na China, a cena mudou para o Instituto Lotus Branco. Rian segurava um leque na mão e olhava para Yanlan com surpresa. Ela disse que não conseguia acreditar que a garota tinha vindo até ela primeiro. Yanlan a chamou pelo nome, mas então se corrigiu de forma constrangida e chamou Rian de tia. Ela explicou que queria ver o artefato divino do clã Seol da Neve. Rian sorriu e disse que isso era fácil de organizar. As duas poderiam ir juntas ao clã Seol da Neve. Mais tarde, elas já estavam do lado de fora, a caminho de recuperar o artefato da família. Enquanto caminhavam pela rua, Yanlan perguntou o que tinha acontecido com Yeonha. Riel fechou os olhos e explicou tudo. Em primeiro lugar, ela tinha presumido que a garota já sabia que Yeonha tinha sido removida da posição de chefe do clã depois que seu contrato com a constelação foi encerrado. Ela também tinha sido expulsa do clã Seol da Neve. Yanlan ficou verdadeiramente chocada. Sua tia então explicou que Yeonha tinha enganado a constelação e usado força para reprimir a insatisfação ao seu redor. Mas, eventualmente, todos no clã Seol da Neve tinham descoberto a verdade. A razão para isso foi que em Zhou You, como ele tinha conhecido pessoalmente a constelação, ele expôs o engano de Yeonha para todos. Graças à ajuda dele, os anciãos conseguiram exilá-la. Rian segurou seu leque à frente dela e explicou que, desde então, a posição de chefe do clã permaneceu vaga. E ela não conseguia acreditar que ela ainda não tinha sido substituída. Então ela perguntou se sua tia poderia se tornar a chefe, mas a mulher de cabelo branco explicou que não queria. O clã Seol da Neve proibia qualquer pessoa de liderar o instituto e o clã ao mesmo tempo. Rian disse que uma nova chefe precisava ser nomeada o mais rápido possível. Se demorassem mais, a situação se tornaria perigosa. Mas antes que pudesse terminar essa frase, ela percebeu algo preocupantemente errado perto delas. Então Yanlan também viu e apontou para a frente com a boca aberta e surpresa. Elas tinham visto chamas. O prédio do clã Seol da Neve ao longe estava completamente em chamas. As duas correram imediatamente em direção à residência. Naquele momento, Rian soube que o que ela temia tinha se tornado realidade. Então ela disse a Yanlan para correr. A garota se virou para sua tia e perguntou o que tinha acontecido. Ela exigiu saber tudo.
Riel franziu a testa e explicou que o clã Seol da Neve ocupava o primeiro lugar na China por causa do trabalho de Yeonha. Durante seu tempo como chefe, sua irmã tinha reprimido as outras famílias, mas agora que Yeonha tinha sido exilada, rumores tinham começado a se espalhar. As outras famílias queriam tomar o lugar do clã Seol da Neve. Riel suspeitava que eles poderiam atacar a residência da mesma forma que sua irmã tinha atacado eles uma vez. Yeonha rapidamente entendeu a situação. Então aquelas pessoas tinham invadido eles naquele exato momento. Elas chegaram rapidamente ao portão de metal da residência. Elas correram por ele, e as portas tinham sido arrebentadas. Assim que entraram, Yeonha congelou. Bandidos estavam lá dentro com katanas nas mãos. Corpos estavam caídos no chão. A batalha ainda estava acontecendo. Tanto Yeonha quanto Riel Seol ficaram ali paradas em descrença. Elas não conseguiam entender como aquilo podia ser real. Alguns dos bandidos imediatamente se viraram para as duas assim que as viram. Agora novas presas tinham caminhado direto até eles. Yeonha cerrou os punhos enquanto a raiva subia por seu corpo. Atrás dela, Riel parecia horrorizada e chamou aquilo de cruel. Quem poderia cometer crimes assim? Especialmente contra a própria família deles? Um dos bandidos olhou diretamente para elas. Aparentemente, eles não sabiam que havia mais membros por perto. Então ele reconheceu o padrão distinto no cabelo delas e gritou que elas eram da família principal do clã Seol da Neve. Uma forma estranha de perceber isso, mas ainda funcionou, eu acho. Você não pode realmente reclamar da obsessão nível perseguidor de alguém quando o método claramente funciona. Ao ouvir isso, outro virou levemente a cabeça em direção a ele e perguntou surpreso se ele tinha certeza de que elas eram da família principal do clã Seol da Neve. Isso significava que elas eram a família de Yeonha, a mulher que tinha arruinado eles. Então ele se virou de volta. Segundo ele, isso era uma coisa boa, porque assim ele as devastaria completamente. Yeonha ainda estava sem palavras. Nesse momento, ela perguntou baixinho à sua tia se isso significava que Yeonha tinha subjugado outras famílias matando pessoas. Riel negou imediatamente. Yeonha definitivamente tinha espancado eles brutalmente, mas não tinha matado ninguém. Isso foi suficiente para Yeonha. Seu corpo já tremia de raiva. Ela disse que não se importava particularmente com o que acontecia com as pessoas de seu clã, porque elas sempre a trataram mal. Mas isso tinha ido longe demais. Então, assim mesmo, ela avançou para a batalha. Atrás dela, nem Riel esperava que ela avançasse daquele jeito. Ela se aproximou rapidamente de um dos bandidos, pronta para socá-lo. Mas o bandido balançou sua katana. Ele não ia deixar a garota chegar perto como se fosse dona do lugar. No entanto, nossa gatinha não recuou. Ela lançou seu soco e parou a lâmina com o punho nu. O homem congelou em descrença, incapaz de entender como ela tinha bloqueado o aço com nada além da mão. A raiva da garota queimava em seu rosto enquanto ela se movia mais uma vez. Então ela o socou com tanta força que ele saiu voando e derrubou um de seus companheiros junto. Essa gatinha de repente tinha virado um tigre e derrubado duas pessoas com um único golpe. Os outros encaravam o que estava acontecendo com suor escorrendo por seus rostos mascarados. Uma garotinha tinha acabado de derrubar dois homens de uma vez. Literalmente um negócio de matar dois coelhos com uma cajadada só. Mas enquanto eles ainda olhavam horrorizados, Yeonha se moveu rapidamente e apareceu atrás deles. Logo depois, ela balançou a perna e outros dois foram arremessados pelo chão. Seu poder era tão forte que os corpos dos bandidos rolaram com força suficiente para abrir um sulco no piso. Até Riel observava tudo isso em choque. Yeonha tinha ficado muito mais forte do que antes. Ela se perguntou o que Kim Jo-yeol tinha ensinado a ela. Mais importante, o que ele estava dando de comer para essa garota lá na Coreia? Porque isso já não era mais treinamento comum. Esse era o tipo de melhoria que fazia os inimigos se perguntarem se tinham entrado acidentalmente no capítulo errado. Um bandido avançou contra Riel enquanto ela ainda estava pensando. Ela não conseguia entender por que Yeonha tinha vindo de repente ver o artefato divino. Mas ela estendeu a mão facilmente e lançou o atacante para longe com mana azul concentrado.
Ela decidiu em silêncio que, assim que essa situação terminasse, imediatamente a nomearia como chefe do clã, exatamente como planejado originalmente. Em outro lugar dentro da residência, Irem Seol estava de pé, cercada, e lutava para recuperar o fôlego. Ao lado dela, Fei Seol segurava sua katana à frente com lágrimas nos olhos. Ela estava claramente ferida, já que segurava o ombro. Irem percebeu que os inimigos tinham pego elas tão desprevenidas que nem sequer tinham conseguido se defender. Pelo que ela tinha ouvido por acaso, os atacantes pareciam pertencer a outro clã. Eles claramente tinham invadido agora para aproveitar o fato de que o clã Seol da Neve não tinha chefe do clã. Elas tinham conseguido ganhar tempo para os anciãos, mas sua irmã já tinha chegado ao limite. Irem rangeu os dentes e pensou que não queria morrer pateticamente assim. Então seu olhar mudou rapidamente. Ela viu Yanan balançando os punhos contra os atacantes. Enquanto Riel liberava correntes de energia para derrubar aquelas pessoas. Fei e Irem ficaram atonitas quando viram elas. Aquelas duas estavam derrotando todo mundo como se fossem apenas mosquitos irritantes durante o verão. Então Fei começou a chorar com toda a força e chamou por elas. As mulheres duronas tinham chegado para ajudar. E não iam deixar um bando de canalhas machucar sua família. Yelan deu um passo à frente e disse às suas irmãs que sabia que elas tinham muito a dizer. Mas primeiro precisavam lidar com esses tolos. Fei enxugou as lágrimas feliz e concordou. Atrás dela, Irem também parecia aliviada. Elas não tinham motivo para ficarem felizes quando os dois membros mais fortes do clã tinham vindo pessoalmente salvá-las. Então ela voltou correndo para a luta e gritou que elas também não ficariam para trás. A batalha explodiu de novo. Um soco poderoso esmagou o rosto de um bandido. Enquanto isso, Fei balançou sua katana. E o corte atravessou vários inimigos. Sua expressão agora era implacável, furiosa. Parecia que ver sua tia e sua irmã tinha dado a ela muito mais coragem. Mas um atacante tentou emboscar e atacar Fei por trás. Felizmente, Yanan chutou ele direto no rosto antes que o homem pudesse machucar sua irmã. O bandido saiu voando, e a garota aterrissou de costas para seus parentes. Nossa gatinha corou e perguntou de forma constrangida se Fei estava bem. Ela até hesitou sobre como chamá-la antes de finalmente dizer, irmã. Fei, sendo a chorona da família, enxugou outra lágrima e agradeceu pela ajuda. A cena ficava cada vez mais tensa a cada segundo que passava. Até os membros do outro clã não sabiam o que fazer em seguida. Mas então o líder apareceu. Ele agarrou um de seus próprios homens pela cabeça e perguntou por que todos estavam parados. Eles estavam com medo? Sua voz calma tornava tudo ainda mais assustador enquanto ele perguntava ao homem se ele ia continuar assistindo tudo como se estivesse vendo um vídeo da Plotoria. Ele também ia deixar o like no vídeo e se inscrever? Enquanto isso, o pobre homem só conseguia implorar e suplicar por misericórdia. No entanto, misericórdia não era uma palavra no dicionário do líder. Então ele começou a apertar a cabeça de seu homem e olhou diretamente para baixo, para ele. Ele disse a ele que, como estavam hesitando feito idiotas inúteis, aquelas pirralhas estavam ficando convencidas. No momento seguinte, ele apertou ainda mais e o chamou de patético. As garotas encararam tudo horrorizadas. O líder tinha acabado de apagar um de seus próprios homens bem na frente delas. Só porque ele estava com medo. Sinceramente, ou ele estava se exibindo para as belas damas à sua frente, ou era simplesmente frio como gelo. Riel estudou o atacante e disse que, mesmo com o rosto escondido, seu corpo enorme e sua força monstruosa tornavam sua identidade óbvia. Ele era Jaivan, o chefe do clã Jamu. Jaivan xingou baixinho, removeu a máscara e admitiu que não havia mais sentido em esconder aquilo. Ele confirmou facilmente que era o chefe do clã Jamu, como um homem que não estava preocupado com as consequências depois de cometer o crime, muito provavelmente porque, quando terminasse tudo, ele acreditava que não sobraria nenhuma testemunha de qualquer forma. Van declarou que todas as pessoas ali pertenciam ao seu clã. Eles tinham vindo recuperar aquilo que consideravam seu legítimo primeiro lugar. Yanan disse que não acreditava que fosse tão simples. Eles estavam balançando suas espadas para qualquer lado e matando todo mundo em seu caminho.
Van olhou para baixo e disse que estavam simplesmente fazendo a mesma coisa que a antiga chefe do clã Seol da Neve. Só que com seus próprios métodos. Se a gatinha tinha algum problema com isso, ele sugeriu que ela conversasse com o departamento de recursos humanos deles. Então ele parou de brincar por um segundo, elogiou a coragem delas e ofereceu um acordo. Com um sorriso maligno, ele disse a elas que, se todas concordassem em servir ao clã Jamu, ele pararia ali e iria embora. Ah, aí está. A verdadeira motivação. Infelizmente para ele, em vez de implorar e chorar, ele viu Yenan ficar furiosa. Ela perguntou por que ele estava bancando Durão quando, até pouco tempo atrás, tinha medo demais para atacar o clã Seol da Neve por causa de Yeonha. Como se isso não fosse um choque de realidade suficiente, ela então mandou ele se perder, careca. Van recebeu aquele enorme golpe no ego de queixo erguido. Ele admitiu que ela estava parcialmente certa. Ele era careca e, de fato, tinha tido medo da antiga chefe do clã delas. Mas agora, ele ia para a Turquia fazer um transplante capilar depois disso. E como Yeonha tinha deixado sua posição, ele acreditava que o clã Seol da Neve não era nada. Então, sem perder tempo, ele disparou para frente e balançou o punho. Uma aura vermelha rapidamente envolveu seu punho. No segundo seguinte, Riel fechou os olhos, sorriu e o chamou de tolo. Porque Yenan já tinha passado por ele enquanto Riel explicava que a criança que ele tinha acabado de encontrar era muito mais forte que a antiga chefe. Pouco antes, quando o punho de Jaivan queimava com energia vermelha e estava pronto para atacar, Yenan tinha entrado rapidamente em uma postura de combate. Os dois tinham atacado ao mesmo tempo. Mas Yenan ficou subitamente surpresa. Ela não conseguia entender por que Van simplesmente tinha parado no meio do ataque. Em um segundo, o careca estava socando ela, no outro, tinha virado uma estátua servindo a um propósito decorativo no jardim da família Seol. Mas a gatinha entendeu rapidamente a verdade. Esse homem não era alguém que concordaria com algo assim. Na verdade, ele não tinha parado. Ele não tinha usado nenhum truque escondido. Ele era simplesmente lento demais comparado a ela. Ela percebeu que conseguia acompanhar seus movimentos com uma clareza que nunca tinha tido antes. Yenan se lembrou da expressão satisfeita de Zhou You e se perguntou se isso era o resultado do treinamento dele. Era simplesmente adorável. Agora essa garota também estava citando Max Verstappen. Alguém pare ela. Enfim, ela decidiu parar de perder tempo com pensamentos cômicos bobos e atacar logo. Então ela fechou o punho com força e golpeou. Em um instante, Yenan passou correndo por ele. Jaivan congelou em choque. Antes que pudesse sequer lançar um único soco, essa garotinha tinha acertado ele primeiro. Um momento depois, ele desabou no chão. Seus guerreiros atrás dele encararam aquilo em descrença. O líder deles tinha sido nocauteado com facilidade demais. Assim que perceberam que não podiam vencer, decidiram usar a técnica ancestral proibida que sempre funcionava nas batalhas. Seu trunfo final. Eles imediatamente começaram a correr. Sem vergonha nenhuma. Yenan segurou o punho à sua frente com raiva. Aqueles tolos tinham percebido que estavam em desvantagem e agora estavam se espalhando como os ratos que eram. Então ela se virou para suas irmãs e pediu que ajudassem os sobreviventes. Irin sorriu e disse que agora entendia por que Rian tinha recomendado a gatinha como candidata a chefe do clã. Ela apoiava a escolha. Depois disso, apontou para Fei e presumiu que ela também concordaria. A chorona concordou com um simples aceno. Riel fechou os olhos e apenas sorriu. Ela também aceitou o apoio delas. Então encarou Yenan com um olhar sério. Enquanto isso, a gatinha já estava fazendo algo que nunca tinha feito antes. Ajudando os membros do próprio clã. Porque estava ajudando um dos homens feridos a sair do prédio. Mais tarde, naquele mesmo dia, Yenan seguiu sua tia até uma estranha paisagem nevada e pareceu confusa. Ela olhou ao redor e perguntou que lugar era aquele, porque elas deveriam estar em um ambiente fechado. Riel percebeu que era a primeira vez de Yenan ali. Ela segurou seu leque e explicou que aquele lugar era a Sala da Constelação, onde o artefato divino do clã Seol da Neve era guardado.
O cenário nevado ao redor delas era uma barreira única criada pela família para protegê-lo. Então ela cavou sob a neve e puxou uma caixa. Quando abriu, explicou que dentro estava o artefato divino da constelação deles, o Rei na Neve Profunda. Ian olhou dentro da caixa e viu o que parecia ser uma luva comum. Em sua cabeça, ela se perguntou se usar aquela relíquia poderia torná-la tão forte quanto Arryn. Então ela corou, seu coração começou a acelerar, e ela pensou que, se pudesse ficar mais forte com aquilo, conseguiria ver Joe com mais frequência e permanecer na classe especial. Ian observou ela em silêncio com um sorriso cúmplice, porque o rosto de Elan já tinha entregado tudo. Afinal, ela sabia como era ser jovem e burra. Então perguntou se Elan estava interessada na relíquia. A gatinha se assustou. Sua tia disse que não acreditava que a garota tivesse vindo até ali só para olhar. Talvez ela precisasse dela. Elan tentou negar. Ela realmente só tinha vindo olhar. E agora era hora de voltar para a Coreia. Mas Rian sorriu e disse que estava escrito no rosto dela, então não havia motivo para mentir. Ela também a tranquilizou dizendo que não tinha nenhuma intenção de repreendê-la. Finalmente, Ian admitiu a verdade. Ela queria fazer um contrato com a constelação dentro do artefato divino. Ela não sabia exatamente como funcionava, mas acreditava que isso a tornaria mais forte. Rian lembrou a ela que ela já tinha feito grande progresso por causa do treinamento de Joe. A garota concordou. Mas esse era um tipo de poder completamente diferente. Ela não conseguia explicar com clareza, mas sabia que importava. Então sua tia disse que tinha uma sugestão e perguntou se ela gostaria de ouvir. Mas, sem esperar sua resposta, Riel soltou a bomba. Ela perguntou se Elan consideraria liderar o clã Seol da Neve como sua nova chefe. A garota ficou sem palavras. Ela esperava qualquer coisa, menos isso. Ela rapidamente esclareceu que nunca nem tinha pensado em se tornar a chefe do clã. Mas Riel permaneceu calma e perguntou se ela sabia que tipos de juramentos podiam ser feitos com uma constelação. E ela mencionou o contrato comum e a bênção. Havia 2 tipos, até onde ela sabia, e, de início, sua tia confirmou. Mas então ela sorriu e revelou que o próprio contrato tinha 2 formas diferentes, um contrato básico e um contrato de encarnação. Então havia 3 tipos de juramentos no total, e Elan colocou uma mão no quadril e explicou que tinha ouvido sobre isso em Valhalla. Mas queria saber se era verdade que os 2 primeiros contratos podiam ser feitos com várias pessoas, enquanto o contrato de encarnação só podia ser feito com uma pessoa. Riel confirmou. Além disso, o poder do contrato de encarnação não podia ser comparado ao de um contrato básico. Por causa disso, quando um clã tinha uma constelação guardiã, o chefe do clã geralmente formava um contrato de encarnação com ela. Riel olhou para as luvas cercadas por uma aura azul. Ela disse que se tornar a chefe do clã e formar um contrato de encarnação com a constelação soberana seria o caminho mais rápido de Elan para obter mais força. Ainda assim, a garota hesitou. Ela não era jovem demais? Afinal, tinha apenas 17 anos. Mas Riel disse que ela estava enxergando isso de forma limitada demais. Enquanto a posição de chefe do clã permanecesse vaga, os ataques não parariam. O que tinha acontecido naquele dia era a prova disso. Ela disse que, como membro do clã Seol da Neve, não podia mais ficar parada apenas observando. Ela queria nomear Elan como a nova chefe do clã. Além disso, suas irmãs já tinham concordado. Elan perguntou se Iren e Fei realmente tinham aceitado a ideia. Riel confirmou com um sorriso. A garota não precisava se preocupar demais com a responsabilidade. Na idade dela, ainda deveria aproveitar a vida. Riel ajudaria a carregar os deveres pesados. O que a família precisava de Elan era a legitimidade e a força que vinham com ser a chefe do clã. Era por isso que ela queria tornar a garota a nova chefe do clã deles. Elan ouviu com uma expressão séria. Então fechou os olhos e ficou em silêncio. Finalmente, ela concordou. Ela apontou para si mesma e declarou que se tornaria a chefe do clã Seol da Neve. Riel sorriu com satisfação e disse a ela para pegar o artefato divino.
Yelan precisava ir ao reino mental e receber o reconhecimento da constelação soberana. Yelan deu um passo hesitante em direção à caixa e tocou as luvas. No momento em que fez contato, ela se viu em outro lugar e olhou para cima em choque. A constelação soberana deles estava sentada diante dela, no alto de um trono. Um sorriso se espalhou de repente pelo rosto dele depois de notar a garota e seu poder. De volta ao lado de fora, Riel observou enquanto uma aura azul envolvia Yelan. Ela ficou impressionada com a velocidade com que a garota estava absorvendo a aura da constelação. Depois de um tempo, nossa gatinha se virou com uma expressão satisfeita. Estava tudo feito. O contrato tinha sido realizado. Orgulho e alívio apareceram no rosto de Riel enquanto ela sorria. Algumas semanas depois, a cena se moveu para o prédio da Academia de Heróis nos Estados Unidos. Kim Joo-yeol e Choi Ah-rin tinham chegado juntos. Os espectadores observavam tudo com empolgação. Joo-yeol estava entre a multidão de estudantes e olhou ao redor. Ele achou a situação desconcertante. Ele nunca tinha imaginado que a primeira coisa depois do início do semestre seria a competição mundial. Alguns dias antes, Gato Preto tinha chamado ele para seu escritório. Joo-yeol tinha perguntado por que ele o tinha convocado quando sabia que ele estava ocupado treinando. Gato Preto se desculpou por incomodá-lo, mas precisava de um favor dele. Nosso garoto perguntou calmamente qual era o pedido. Gato Preto lembrou a ele que as aulas começavam na semana seguinte, mas nosso protagonista sem noção admitiu que mal estava acompanhando a data. Então Gato Preto explicou que a competição mundial começaria naquela mesma semana. Claro, Joo-yeol nem sequer tinha ouvido falar disso antes. Quando você é de 300 anos atrás, tende a perder o rumo das tendências. Então o presidente de Valhalla explicou que era parecida com a competição escolar em que nosso garoto tinha participado antes de Gato Preto assumir como presidente. Como era uma competição internacional, estudantes de academias de todo o mundo participariam junto com as 3 melhores academias. Ele disse que cada academia escolheria um representante entre os estudantes do primeiro ano. Mas, com o movimento clássico de Joo-yeol, ele perguntou por que deveria se importar. Por que tinham que ser estudantes do primeiro ano, afinal? Então Gato Preto explicou que também tinha descoberto isso depois de se tornar presidente. Aparentemente, escolher representantes do segundo e terceiro ano geralmente era inútil porque a maioria deles estava ganhando experiência real em guildas nessa época. Foi então que nosso garoto finalmente lembrou que, no fim das contas, essa academia era um centro de treinamento de caçadores. O presidente concordou rapidamente. Para os estudantes mais velhos, ser selecionado para competições demais podia atrapalhar o verdadeiro objetivo deles. Mas, para os novatos, era uma grande chance de atrair a atenção de olheiros de guildas e outras empresas. Então Gato Preto foi direto ao ponto e perguntou se Joo-yeol representaria Valhalla na próxima competição. Nosso garoto perguntou se esse era o favor que ele queria. Antes de concordar com qualquer coisa, ele queria saber onde a competição seria realizada. Gato Preto disse que ela aconteceria nos Estados Unidos, na Academia de Heróis, mas Joo-yeol ficou surpreso. Ele apontou que o lugar quase tinha sido destruído durante o ataque anterior. Gato Preto respondeu que, graças à intervenção rápida do protagonista, a destruição não tinha sido tão severa. Os prédios já tinham sido reparados. Além disso, sediar a competição nos Estados Unidos naquela data também era uma tradição antiga. Então a Academia de Heróis seguiria em frente com isso custasse o que custasse. Gato Preto acrescentou que, se Joo-yeol não quisesse participar, eles poderiam considerar outro estudante da classe especial, mas nosso protagonista interrompeu ele e aceitou rapidamente. Isso pegou o presidente de surpresa. Joo-yeol tinha aceitado o pedido rápido demais. Nosso garoto confirmou que iria. Ele queria visitar a Academia de Heróis de qualquer forma, e não tinha tido uma razão apropriada antes. Então a voz de Brace chegou até ele e perguntou se ele queria ir por causa do cheiro mágico que tinha mencionado antes. Joo-yeol confirmou. Poderia pertencer a um de seus antigos alunos. Gato Preto então perguntou quem ele queria levar junto. Normalmente,
cada instituição educacional enviava 2 participantes. Mesmo que ele recusasse, eles ainda escolheriam alguém da classe especial. Zhou Yu considerou Yan'an, que provavelmente era mais forte depois dele. Mas o presidente lembrou a ele que ela estava na classe especial sem estar oficialmente matriculada na academia. Então nosso protagonista disse que Arryn poderia ir no lugar, já que ela estava em ótima forma ultimamente. Gato Preto aceitou isso. Depois disso, porque algo estava incomodando ele, ele decidiu que também levaria as habilidades da boneca com ele. Sabe, só por precaução. Depois disso, a cena voltou para Guia Ruiva e seu aviso. Ela tinha aparecido de repente na frente dele e parecia extremamente séria. Ela disse que a situação era crítica. Eles estavam em um grande problema. Zhou Yu ficou abalado e perguntou o que tinha acontecido. Depois que se levantou da cama, ele também lembrou a ela que ela mesma tinha dito que seria difícil para eles se encontrarem por um tempo. A guia se desculpou, mas insistiu que precisava vir porque a situação era séria. Então revelou que o nome retornado não pertencia apenas ao fantasma carmesim. Todos os nomes do segundo andar da Torre da Destruição tinham sido chamados ao mundo mais uma vez. Zhou Yu flexionou o corpo. Antes de sua reencarnação, ele não teria se importado nem se enviassem todos de uma vez. Mas agora, seu corpo era fraco. Lidar com eles não seria tão simples. A mulher ruiva tranquilizou ele dizendo que eles não começariam todos a causar destruição ao mesmo tempo. Caçadas imprudentes não criariam nomes de alta qualidade, então ela não achava que o mestre do labirinto tivesse ordenado que se movessem dessa forma. Ela se aproximou dele e explicou que, como todos tinham descido juntos, ela não conseguiria mais rastrear os movimentos deles adequadamente. Avisá-lo sobre cada perigo se tornaria difícil. Ele precisava tomar cuidado. Zhou Yu sorriu e perguntou com quem ela achava que estava falando. Ela era quem precisava tomar cuidado. Ela era a guia que espionava os outros. Por enquanto, ele a aconselhou a não exagerar e ser pega pelo mestre do labirinto sem motivo. Ela pareceu surpresa e então sorriu. Disse que ninguém se preocupava com ela há muito tempo. Mais tarde, ela disse a ele que tomaria cuidado e que eles se encontrariam de novo depois. No fim, como Zhou Yu tinha sido avisado, ele fez um contrato temporário com a boneca e levou suas habilidades com ele. Ele não tinha certeza se tinha exagerado, mas considerando sua vida, contratar um seguro extra provavelmente era a única coisa razoável que restava. Mas de repente Arryn chamou por ele e o tirou de seus pensamentos. Nosso garoto imediatamente virou a cabeça em direção à garota sorridente e perguntou o que tinha acontecido. Ela corou levemente e explicou o que tinha ouvido do presidente que Zhou Yu tinha recomendado ela para representar Valhalla junto com ele. Ela agradeceu e prometeu que faria o melhor para não decepcioná-lo. Zhou Yu sorriu e respondeu que as tarefas provavelmente não seriam difíceis demais, então ela podia relaxar. Eles venceriam de qualquer forma. Por perto, outros estudantes observavam eles com atenção. Logan Jr. percebeu imediatamente que Zhou Yu tinha aparecido na competição. Com ele ali, Valhalla tinha se tornado a academia a ser derrotada. Então ele cruzou os braços e disse que eles deviam a Zhou Yu uma dívida de gratidão. Ao lado dele, Melissa sorriu e disse que também estava grata, já que Zhou Yu tinha salvado eles dos malignos no olho da grande floresta. Logan Jr. admitiu que havia outro motivo para querer participar dessa competição além de tornar seu nome conhecido pelo mundo. Na verdade, ele queria usar a competição como desculpa para perguntar como nosso garoto tinha ficado tão forte. Então Beck ficou diante do microfone. Com uma expressão satisfeita, deu as boas-vindas aos participantes e espectadores à competição mundial. Ele se apresentou como o presidente da Academia de Heróis. Antes de começar o evento, ele falou sobre o ataque recente à academia. Ele explicou que sua aparência atual era resultado daquele incidente. Então garantiu a todos que os culpados já tinham sido tratados e que os reparos no prédio tinham sido concluídos. Por causa da competição, eles tinham dado atenção especial à segurança. Eles tinham dobrado o número de seguranças para mais de 200 durante todo o evento. Beck queria que todos os presentes parassem de se preocupar e aproveitassem a competição.
Infelizmente, em Manha, dizer todos estão seguros na frente de uma grande multidão era basicamente o mesmo que convidar o desastre com um microfone. Zhou Yu ouviu calmamente enquanto Beck anunciava que explicaria os detalhes da competição. Ao mesmo tempo, seu discurso estava sendo transmitido em grandes telas. Ele explicou que a competição mundial seria um evento de 2 dias. A primeira tarefa seria limpar um labirinto. Em outro lugar, Logan estava diante de uma projeção com uma expressão séria. Então ele se virou de repente quando alguém chamou seu nome. Lania, uma caçadora de rank 3 da Associação de Contratantes. Ela entrou na sala e perguntou o que ele estava fazendo ali. Mas Logan também queria fazer essa mesma pergunta. Lania ficou surpresa e respondeu que estava trabalhando. Aparentemente, como algum esquisito tinha atacado a Academia de Heróis antes, a Academia não podia permitir outro incidente durante um grande evento com tantos estudantes presentes. Então eles tinham contratado segurança extra, a empresa dela tinha recebido o contrato, e ela tinha trazido sua própria equipe. Então Logan disse que estava ali porque havia um participante em quem ele estava interessado. Lania rapidamente perguntou se ele se referia ao filho dele. Logan fechou os olhos e negou. Quem interessava a ele era outra pessoa, Kim Zhou-Yu. Assim que ele terminou essa frase, os dois ouviram um barulho alto vindo da cerimônia. Lania se moveu imediatamente e correu em direção a ele. Os dois sabiam que aquilo vinha de trás dos muros do estádio. Assim que saíram para a sacada, os dois congelaram. Lania não conseguia acreditar no que estava vendo. O que exatamente eram aquelas coisas? Enquanto isso, embaixo, uma horda de monstros parecidos com zumbis marchava pela rua com os olhos brilhando em vermelho escarlate. E é aqui que o episódio de hoje termina. Yelan salvou o clã Ciel da Neve, tornou-se sua nova chefe e formou um contrato de encarnação com o Rei na Neve Profunda. Enquanto isso, Kim Zhou-Yu e Arryn chegaram à Academia de Heróis para a competição mundial, prontos para vencer tudo mais uma vez. Mas monstros de olhos escarlates apareceram antes mesmo que o evento pudesse começar. Então Vasha já está fazendo seu movimento? Conte para nós o que achou nos comentários. Quer a próxima parte? Deixe um like e se inscreva para mais. Obrigado por assistir, e vejo todos vocês no próximo episódio.